Meu nome é Manuel Messias. Eu, o professor Rogério, o professor Cleude e o professor Bruno compomos a atual equipe que toma conta do café. O professor Rogério está desde o início junto com o professor Cleude. Eu e o Bruno entramos com já o trem em andamento. E o professor Zé Benedito, entre tantas características que a gente vai mencionar na apresentação, é um amigo, né? Um amigo que eu considero como irmão, e mais uma vez vai colaborar com a gente. Acho que nesse evento do café é a primeira vez, né, professor? É. E o professor Zé Benedito é professor do Instituto e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia. Ele é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado em Filosofia na Faculdade dos Jesuítas, em BH, e lá trabalhou bem essa dimensão, inclusive de filosofia, né, com questões religiosas. Coordena alguns grupos de estudo, um que ele coordenou de 2014 até 2016, eu faço questão de mencionar, porque tive a felicidade de acompanhar alguns eventos, e, por sinal, fantásticos. Teve o nome de Máscaras do Sagrado. Atualmente, ele vem trabalhando com filosofia e a linguagem simbólica da alquimia e a jornada do herói e o símbolo contemporâneo. Pesquisa em diversas áreas, entre elas ética, política e religião. Em relação a esse último tópico, ele dá ênfase especialmente na dimensão mitológica e ritos. Em 2018, publicou o livro Felicidade e Vida Autêntica, pensando a felicidade no século XXI. Em 2014, o livro Introdução à Mitologia. Em 2013, Como Ler Jean-Jacques Rousseau. Artigos, eu não vou nem mencionar, né, várias contribuições, publicações periódicas. Não sei se ainda está, mas durante algum tempo era o responsável em acompanhar todos os meninos da filosofia nesse rumo de preparar docentes, né? E hoje vai falar para a gente as dimensões da liberdade. Ele vai fazer a exposição, vocês poderão participar a partir do chat, e, após a fala, ele vai estar à disposição de atender as perguntas de vocês. Então, com vocês, professor José Benedito, as dimensões da liberdade. Boa noite para todo mundo, para todas, para todos, para todes, né? Estamos aqui nesse momento com muita alegria e sentindo uma honra extrema de estar na presença de vocês, né? Eu me sinto muito honrado por estar aqui, por ter essa tarefa de conversar um pouco, né, sobre esse tema da liberdade. E eu quero agradecer muito a equipe aí que o Manuel citou, porque essa equipe vem mantendo viva as atividades acadêmicas, mesmo no meio da pandemia, mesmo com todas as dificuldades que estamos enfrentando. Então, eu sou muito grato, Manuel, e em seu nome, eu quero agradecer a todo mundo que está mantendo viva a atividade acadêmica nesse momento, né? Então, muita gratidão por isso mesmo, e por isso que eu digo que eu me sinto honrado de estar aqui, porque eu estou podendo contribuir um pouco com esse momento de luta, com esse momento no qual a gente está resistindo, né, às forças contrárias à liberdade, às forças contrárias ao pensamento, né, e à beleza do mundo, né? Parece que querem um mundo mais feio. Bom, então, aos meus amigos, às minhas amigas aí da UFCAT, universidade que eu já tive a ocasião de ir algumas vezes e fiquei muito feliz. Também já pude receber o Manuel e os amigos aqui nos meus eventos, também fico muito feliz com isso. E quando o Manuel me procurou, pessoal, para esse café filosófico, eu pensei, puxa vida, seria legal estar presencial para ter um café mesmo, né? Mas aí eu propus o tema da liberdade. Por que eu cheguei nesse tema?
Porque no meu convívio, na minha conversa com os alunos, com as alunas, muitas coisas surgem, né? E eu comecei a notar, pelas expressões, pelas conversas, que o pessoal precisava discutir o tema da liberdade, né? O que é ser livre, o que é experimentar a liberdade na nossa sociedade. Então, pensando sobre isso, né, deixa até combinar uma coisa com vocês aqui. Eu não sou de falar muito, né? Então eu pretendo falar mais ou menos por meia hora, e aí depois dessa fala de meia hora, aí a gente bate um papo, né? A gente conversa um pouco, porque eu acho que é na conversa que a gente pode se expressar um pouco melhor. Então, o tema da liberdade, ele me parece um tema muito forte. E ele é consequência, né, de uma série de discussões. Então, a gente começou ali pensando com os alunos a felicidade, né? E o tema da felicidade trouxe à baila a questão da liberdade, né? Então, com isso, eu comecei a pensar que a liberdade é um conceito, desculpem, é uma experiência de vida que tem múltiplas dimensões muito difíceis de conceituar. Então, na verdade, a gente nem consegue conceituar felicidade porque ela parte de experiências muito diversas da nossa existência. E é sobre essa diversidade que eu queria falar um pouquinho. Para falar um pouquinho disso, eu preparei aqui um PowerPoint. Eu não sei se eu tenho como mostrar um PowerPoint. Tem, Manuel? Cleberson. Desculpe, o microfone desligado. Tenta colocar nesse botão compartilhar, porque senão sou eu que estou como... Ah, tá. Peraí. No computador mãe, né? Eu estou também como convidado, então... Deixa eu ver se eu consigo aqui. O bom desse momento é que eu aprendi a resolver umas questões aqui. Vamos ver se eu consigo compartilhar tela. Será que dá certo? Se não der certo, deixa eu ver aqui. Eu acho que dá sim, já consegui, está aqui. Porque compartilhar. Isso. Deu certo? A gente ainda não está vendo. Não? Você, para compartilhar, tem que estar com ele aberto no seu computador, como no Meet. Não compartilhou. Não compartilhou. Eu coloquei aqui compartilhar, né, uma tela, mas tudo bem. Mas eu não sei se o pessoal está... Benedito, tem que ver com o pessoal se eles estão vendo, porque agora eu e você estamos numa sala, só que eles estão vendo lá no YouTube. Agora eu já descompartilhei. Mas, enfim. Tenta compartilhar, que a minha esposa está aqui participando com outro computador, eu vejo que ela está vendo no computador dela. Tenta aí de novo. Ó, no meu aqui está dizendo que eu estou compartilhando. Não aparece mesmo não. Então deixa para lá. Vamos lá, então, aqui em homenagem ao Paulo Freire, né, de maneira dialógica. Bem, pessoal, então a primeira coisa que eu quero observar é isso, que a liberdade, ela não é um conceito filosófico. A liberdade é uma experiência humana, né? Dessa maneira, o que a gente pode fazer é refletir filosoficamente sobre essa experiência humana. Então, a filosofia, ela não pode se pretender ser a bússola para essa experiência. É a experiência que orienta a reflexão filosófica. Mas aí, na medida em que a gente reflete, a liberdade, ela aparece como um tema no qual nós podemos pensar sobre ela e pensar sobre a nossa experiência. Então, eu quero falar aqui das dimensões da liberdade. Por que eu uso a palavra dimensões? Né? Porque me parece que a liberdade, como uma experiência de vida,
e, portanto, também filosófica, ela se apresenta em diversas dimensões da nossa existência. Então, eu quero falar um pouquinho sobre a dimensão estética da liberdade, a dimensão política da liberdade, a dimensão ética ou o modo de ser no mundo da liberdade e a dimensão religiosa da liberdade, né? Então, eu quero falar desses 4 grandes eixos e comentar um pouquinho com vocês aqui, né, essas dimensões da liberdade. A ideia é justamente essa mesmo, é provocar conversa. Então, provocar no sentido de chamar a voz para a gente conversar e dialogar. Está bem? Então, vamos lá. Sobre a dimensão estética, eu gosto de lembrar de um poema do Manuel Bandeira chamado Os Sapos, né? O ano que vem teremos os 100 anos da Semana de Arte Moderna e é uma boa ocasião, né, refletir sobre esse fenômeno. Então, nesse poema, o Manuel Bandeira diz: enfunando os papos, saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. E aí ele continua falando, até uma hora que ele diz: o sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz, meu cancioneiro é bem martelado. Então, nesse poema, o Manuel Bandeira ele está questionando a postura dos parnasianos que achavam que a poesia tinha que ter formas fixas. Poesia de forma fixa é a coisa mais linda do mundo, né? Os sonetos, por exemplo, são maravilhosos, né? Os versos dodecafônicos, decassílabos, são maravilhosos, mas não podem ser uma imposição. Então, o Manuel Bandeira está reivindicando o direito do verso livre, da expressão sentimental por meio da arte, por meio da poesia. Ora, isso é muito bacana, né? Observar que, naquele momento do modernismo, né, o que se pedia era a liberdade da criação estética, inclusive libertando-se da obrigação da estética representar o belo, né? Quem disse que a arte tem que representar o belo, né? Talvez a arte possa representar também o que não é belo, possa representar os fantasmas do nosso inconsciente, né? Pois bem, além dos sapos, né, nós tivemos também outras experiências de liberdade estética. A Isadora Duncan na dança, né, o dadaísmo, há um dramaturgo brasileiro chamado Corpo Santo, que que faz obras de teatro dadaístas, né? Então, a liberdade estética, ela se apresentou, vamos dizer assim, de maneira efetiva para nós, chamando a atenção para isso. Puxa vida, nós temos que ter liberdade também nesse campo. A arte não pode ficar presa somente aos parâmetros do belo, e eu acrescentaria, nem do mercado. O mercado não pode nos dizer o que é arte e o que não é arte. Eu e meu amigo Manuel, meu irmão de caminhada, a gente gosta muito do que se chama arte popular, arte do povo, né? E eu não consigo ver diferença entre artesanato e arte, por exemplo, né? A não ser que a gente use o critério do mercado. Aí se diferencia. Mas fora isso, o artesanato é arte também. Muito bem. Então nós temos essa dimensão estética da arte. Passando mais um pouquinho adiante, nós vamos ver então a liberdade em termos de política. Tem um filósofo africano de Moçambique chamado Severino Ngoenha, que escreveu um livro sobre Moçambique, e nesse livro se chama Das Independências às Liberdades. Então, quando eu trabalho filosofia política, eu gosto de falar desse livro porque ele diferenciou independência de liberdade. Então, ele vai dizer o seguinte: Moçambique
está independente a partir de 75, mas está livre? Então, nós temos uma dimensão da liberdade que envolve as relações internacionais, que envolve a dependência econômica. Veja o caso do Brasil. Nós não produzimos insumos para as vacinas. Então, a gente depende da importação de insumos, né? O que é um absurdo, porque nós temos todas as condições de produzir os insumos também. Então, nós somos dependentes dos insumos produzidos em outros países. Felizmente, graças à pressão das forças libertárias da política brasileira, conseguimos que o povo esteja sendo vacinado nesse momento, né? Então, foram as forças libertárias que conseguiram pressionar o atual governo para que a gente pudesse ter vacina para as pessoas. Mas esse aspecto da dependência me chamou a atenção. Puxa vida, a gente não produz o insumo para produzir a vacina, a gente depende da importação dele. Então, independência é uma coisa, liberdade é outra. O livro do Severino Engoenha é simplesmente genial. E ele mostra justamente isso, que Moçambique estava politicamente livre, mas ainda tinha suas dependências que tolhiam a liberdade econômica, de infraestrutura urbana, rural, de educação, né? Estruturas de educação, de saúde, e por aí vai. Há uma outra questão sobre a liberdade política que é relativa ao contrato social de Jean-Jacques Rousseau, né? Então, o Rousseau, ele sintetiza uma ideia de filosofia política muito interessante, que só somos absolutamente livres se vivemos sob as leis. Então, é uma frase que pode parecer bastante polêmica, ainda mais nos nossos tempos, mas ela é muito interessante. A liberdade só é concretizada se você vive numa sociedade organizada por leis. Claro, na nossa situação de uma sociedade organizada por Estado, corpos administrativos, instituições. Então, nesse caso dessas sociedades, não estamos falando de povos originários que vivem outras formas políticas. O Rousseau está pensando na história ocidental, que é a que nós temos aqui. Então, o que vocês acham dessa? Só somos livres se vivemos sob as leis, né? Uma sociedade sem leis, para nós, seria o fim da liberdade. Então, enquanto Severino Engoenha pensa a liberdade em termos de relações internacionais, o Jean-Jacques Rousseau está pensando a liberdade em termos da relação entre o cidadão e o Estado, né? De que a condição de cidadania é uma condição de liberdade. Mas que liberdade é essa, já que a lei me limita, né? Como ele diz, são flores com as quais a gente enfeita as cadeias de ferro que nos prendem, né? Mas, por outro lado, são justamente essas leis que nos garantem a liberdade. Então, vimos até aqui que a liberdade como experiência se manifesta nas artes, né? Portanto, em todo o campo estético. A liberdade como experiência na política tem um viés das relações internacionais e um viés interno. Então, eu quero ser livre, eu vivo sob leis. Em que medida que isso garante ou não a minha liberdade? Pois bem, então, vamos passar para a terceira dimensão. A terceira dimensão é a dimensão ética, que eu gosto de chamar também de um modo de ser no mundo, né? O que é essa dimensão ética ou um modo de ser no mundo, né? É a possibilidade que nós temos de sermos livres, já não estamos mais no campo das leis, mas nas relações com as pessoas à nossa volta, né? Em relações nas quais nós não estamos mais em campos que a lei vai regulamentar, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de lembrar daquela música Sociedade Alternativa, do Raul Seixas, acho que é do Paulo Coelho também, então do Raul Seixas, músicas nas quais
em toda uma obra na qual ele clama pela liberdade, liberdade de pensamento, liberdade de expressão, né? Liberdade de ser como se é no mundo, né? Vamos lembrar que até 2016 nós vivíamos uma sociedade que estava se construindo no campo das liberdades. E de 2016 para cá, eu não sei bem o que aconteceu no mundo político, mas nós começamos a caminhar para uma sociedade fechada, para uma sociedade autoritária. E de 2018, então, as coisas se tornaram ainda pior, né? Mais do que fechado, uma sociedade obscurantista. E o que caracteriza o atual obscurantismo que pesa sobre a nossa sociedade? É justamente a tentativa de tolher o modo de ser no mundo de determinados grupos sociais, né? Então, por exemplo, as sociedades indígenas, né? Sociedades indígenas, elas têm sido atacadas na sua forma de ser e agora atacadas no seu território por meio desse tal a lei do marco, marco territorial, né? Que se está sendo julgado agora. Então, também, por outro lado, as pessoas que podem ser ditas nesse grande grupo das pessoas homoafetivas, que querem apenas liberdade para ser como são no mundo, né? Então, que não precisam se esconder para poder serem respeitadas. Então, esse modo de ser no mundo, que é uma expressão nossa, da nossa existência, também clama por liberdade, né? Nós queremos ser como somos no mundo, né? Principalmente nessa forma de ser que não afeta as outras pessoas, que, portanto, não entra no ambiente político. Pois bem, deixa eu só fazer uma anotação aqui para não esquecer de um comentário final. Agora, a liberdade ética e a liberdade política, elas também clamam por uma outra questão, que é a liberdade de expressão. E nós estamos vivendo um momento no qual há um paradoxo sobre a liberdade de expressão. Eu me lembro que essas discussões começaram há alguns anos para cá, especialmente em relação ao humorismo, né? Alguns humoristas não queriam de forma alguma limites para suas histórias, né? Para suas piadas, porque eles alegavam que esses limites eram censura, né? E, claro, todos nós somos contra a censura, né? No entanto, o que estava em jogo ali era mais do que a questão da censura, porque alguns humoristas, inclusive hoje um é até apresentador de programa na TV, eles queriam ter o direito de continuar zombando das pessoas como motivo de piada. Então, eles acreditam que eles possuem o direito absoluto de zombar do outro. Será que esse direito existe mesmo? Né? Será que isso é liberdade de expressão? Então, e é um assunto delicado de ser discutido, porque nós não queremos a volta da censura, mas, por outro lado, será que nós devemos aceitar que determinados grupos sociais continuem sendo alvo das piadas? Porque o que esses humoristas se esquecem é que essas piadas machucam, elas ofendem, né? E machucam psiquicamente. Então, as piadas eram a respeito das pessoas negras, as piadas eram a respeito das mulheres, as piadas eram a respeito do português, né? Então, a piada ridicularizava o outro. Ora, será que isso é liberdade? Será que eu tenho liberdade de ridicularizar o outro? Pois bem, então, esse é um paradoxo da liberdade e que pessoas tomam a expressão, tomam como para si, né, a liberdade de expressão como um marco absoluto e dizem:
A minha liberdade de expressão me autoriza a falar o que quiser. E aí, em nome dessa liberdade de expressão, ofendem as pessoas, ameaçam, né? Como é o caso do rapaz que está foragido depois de ameaçar um ministro do STF, né? É tão heróico que fugiu, né? Foi uma pessoa tão heróica que correu, né? Já que ele defende uma causa, então enfrenta a causa, né? Pois bem, mas enfim, ele alega censura, alega falta de liberdade de expressão, mas ele quer usar a liberdade de expressão para ameaçar, para promover uma tentativa de massacre, ou mesmo de golpe de Estado. Em que medida nós temos liberdade de expressão para isso? Algumas pessoas, em nome da liberdade de expressão, querem defender o nazismo, ou o negacionismo do Holocausto, negacionismo da vacina, da ciência em geral, né? Então, das vacinas, negacionismo da Terra, então, o terraplanismo, né? Então, nós temos que ter corajosamente que discutir no ambiente político a liberdade de expressão. Você não pode usar sua liberdade de expressão para ameaçar, para ofender, né? Ou, se você usar a liberdade de expressão e ameaçar e ofender, aceite o processo jurídico que vai chegar em você, né? Então, qual é a diferença, portanto, da minha postura em relação à censura? É porque a censura ela quer ser prévia, ela quer calar a pessoa. E nós não. Nós vamos dizer, você tem liberdade de expressão, mas se você fizer uma piada que ofende determinadas pessoas da nossa sociedade, uma piada que ofende determinados grupos sociais, nós vamos te processar. E você talvez seja preso, tomara que seja no caso de alguns. Se você usa sua liberdade de expressão para ameaçar a ordem democrática do país, para ameaçar pessoas que trabalham nas instituições públicas, você vai ser preso também. Então você teve liberdade de expressão, mas a utilizou de maneira a ameaçar e ofender o outro. Então, eu concordo, vamos manter a liberdade de expressão, mas ela não é motivo para justificar a agressão, a violência, né? E eu acho que, mais do que eu, o Manuel é alguém que pode falar bem mesmo dessas relações não violentas, de uma comunicação não violenta, de relações humanas não violentas, né? Eu estou aqui, literalmente, falando do Padre Nosso para o vigário. E o pior é que vai piorar, viu, Manuel? Porque agora que eu vou começar a falar mesmo do Padre Nosso para o vigário. Por quê, pessoal? Porque depois de ter falado da liberdade em termos de estética, da liberdade política, da liberdade ética, e feito essa pequena observação sobre a liberdade de expressão, o paradoxo que ela gera, né? Um paradoxo que a gente resolve com a justiça. Então, temos liberdade de expressão, mas temos que ser responsáveis pelo que falamos, né? Então, é isso que é o ponto-chave. Vamos falar um pouquinho da liberdade religiosa e psíquica humana, né? Em termos de liberdade religiosa, é muito interessante observar que há um paradoxo também na liberdade religiosa, né? Porque os místicos, né? Como eu falei, eu vou falar de religião perto do Manuel, vou tomar um baile aqui, mas eu vou arriscar, viu, Manuel? Então, os místicos, eles têm por característica entregar toda a sua liberdade nas mãos da religião, não da instituição, mas da religião, né? Eu até mesmo diria desse seu contato com o sagrado. Então, entregar a sua liberdade ao sagrado. Como o Manuel disse, eu estudei, né, os exercícios espirituais, estudei a espiritualidade naciana,
E a oração de Santo Inácio, ela é, na minha opinião, um exemplo interessante dessa postura extrema do místico, né? Diz assim no poema: tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo, vós me destes com amor. Todos os dons que me destes, com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade. Dai-me somente o vosso amor, a vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Na verdade, isso aqui já é uma letra, o poema foi adaptado por uma canção, né? Então já é a letra da canção, mas o sentido é o mesmo. Então, numa antropologia inaciana, o que acontece? A liberdade, a memória, o entendimento e a vontade, então 4 elementos do ser humano, no caso dele, são entregues ao sagrado. Então, ele abre mão da liberdade na dimensão humana e se entrega à dimensão do sagrado. O sagrado vai determinar os caminhos. E aí toda a experiência que ele passa, os exercícios inacianos, são esse exercício no qual a pessoa se entrega à vontade de Deus, né? E há outras experiências do sagrado que eu também estudei lá no Máscaras do Sagrado, né, que me chamam muita atenção. Um dos exemplos é o caso do alce negro, famoso Rehaka Sepaka, foi muito estudado nos anos 70. O alce negro é um xamã, né, Sioux, e, portanto, da América do Norte, né? E o Rehaka Sepaka, quando criança, ele tem uma visão. E aí essa visão lhe deu uma determinada ordem. E aí ele disse, eu não vou seguir isso aí não, eu não quero seguir essa ordem. E continuou vivendo a vida dele. Mas essa ordem se tornava cada vez mais intensa e pressionava a vida dele. Até a hora que, na nossa sociedade, né, isso seria dito que ele estava esquizofrênico ou tinha algum problema psicológico. Mas, enfim, o Rehaka Sepaka resolve aceitar a iniciação, aceitar a missão que o sagrado lhe impunha, e aí ele funda um novo rito na sua sociedade, né? Então, é muito parecido com o do Santo Inácio, no sentido de que o sagrado retira a liberdade humana, mas ambos se sentem mais livres dentro do sagrado do que na dimensão humana, né? Então, eu não vou arriscar falar de São Francisco aqui, porque aí já é demais. Aí o Manuel vai falar, Benedito, chega. Aí não, aí, porque São Francisco, aí o Manuel conhece muito mais que eu. Aliás, eu não conheço nada desse assunto. Enfim, então o místico, ele se encontra livre quando se entrega para o sagrado, né? Ele ultrapassa essa dimensão humana da liberdade. Portanto, a dimensão humana da liberdade, ao mesmo tempo que todos nós queremos, ela é um peso, né? E hoje eu, mais uma vez, faço as experiências com os meus alunos, mas eu aviso que vai ser uma experiência, né? E eu falo para eles assim, a minha avaliação é um mar de liberdade. Vocês podem fazer qualquer tipo de trabalho na minha disciplina. Pode ser um trabalho acadêmico, pode ser um ensaio, pode ser um conto, um poema, uma performance, uma música, pode ser o que vocês quiserem. Vocês têm total liberdade para fazer meu trabalho. E isso, de certa maneira, causa um grande alvoroço, né? Porque a princípio o pessoal pensa, oba, e depois pensa, e agora? Então, a liberdade na dimensão humana, ela é maravilhosa, quando a gente se sente livre, quando a gente anda no campo, né? Olha aquela paisagem enorme, no Parque do Sabiá, aqui em Uberlândia, que é belíssimo, e se sente livre, né? Caminhando. Bom, para ir para a fase final aqui da nossa fala, né? Eu gostaria de falar para vocês de um filme, né, chamado O Voo, com o Denzel Washington.
é bastante conhecido, é um ator genial, um ator brilhante, né? Adoro todos os filmes do Denzel Washington. E nesse filme, O Voo, lá no finalzinho, nós temos o paradoxo da liberdade mais uma vez. Então, a liberdade humana sendo vista como essa dimensão entre algo desejado, mas algo também que traz responsabilidade, né? Nesse filme, eu vou contar o filme aqui, porque o filme é antigo, já não é mais spoiler, né? Então é assim, o Denzel Washington é um aviador, né? E o avião tem uma pane, e ele, graças a uma manobra muito assim, espontânea, ele consegue salvar centenas de vidas do acidente. Tá, até aí tudo bem. O problema foi que encontraram garrafas de bebida alcoólica no cockpit da nave, né? Onde ali só estaria o piloto e os tripulantes. E aí começa uma investigação. E na história a gente descobre que ele não só é alcoólatra, como ele também é consumidor químico dependente. Desculpa, então ele é químico dependente. Então, nós que vamos vendo a história, vamos vendo essa tensão. Ele tentando se livrar do processo, né? Não foi ele que causou o acidente, mas o fato de ele ter sido o piloto de um avião e estando alcoolizado é um crime. Bom, a história vai. Chegou no final da história, o julgamento final, o último momento. Nesse último momento, a juíza, né? Eu estou assim, sintetizando essa história, mas é que não é bem um julgamento, mas enfim, a juíza fala para ele assim: olha, havia 2 garrafas de vodka lá no cockpit onde fica a tripulação, e eu nem sei se chama cockpit, eu estou chamando de cockpit, ali naquele lugarzinho que fica só a tripulação. E os seus colegas não estavam alcoolizados. O seu sangue não pôde ser colhido, mas tinha uma colega sua de voo que o perfil dela é compatível com as garrafas de vodka. Foi ela que bebeu? Bom, se ele dissesse sim, foi minha amiga que bebeu, falei para ela não beber, mas ela não tinha jeito, ela entornava mesmo. Então ele podia ter jogado a culpa nela. Só que é o seguinte, era a namorada dele, ela salvou uma criança durante o acidente, e se ele jogasse a culpa nela, ele estaria livre do processo. Só que tinha um problema. Teve uma hora que ele fala: eu menti a minha vida inteira sobre ser alcoólatra. E eu não aguento mais, né? E aí ele fala diante do tribunal: não foi ela que bebeu, fui eu. Eu que bebi. Aí todo mundo: nossa, o que aconteceu? Os advogados dele ficam desesperados. Fala: fui eu que bebi. Sabe, e a moça pergunta: você estava bêbado naquele dia? Ele falou: eu estava bêbado naquele dia, no dia seguinte, no dia anterior, eu estou bêbado agora. O personagem, não eu. Então, estou bêbado agora. E eu... Senão o Manuel vai pensar que eu bebi antes. Eu estou bebendo água aqui, mano. Aí ele fala: eu estou bêbado agora. Estive bêbado a minha vida inteira. Resultado, ele foi condenado a 5 anos de prisão, uma coisa assim. E a história é ele na prisão contando a história dele para os outros. Ele fala: eu sou alcoólatra, né? E aí o relato, né, do autor do livro, o personagem real, ele diz: estando preso, eu nunca me senti tão livre. Como assim? Uma pessoa que foi presa na cadeia se sentiu livre? Bom, ele está preso, ele está limitado fisicamente, né? Ele não pode sair da cadeia. Mas, pessoal, ele se livrou da mentira. Ele se livrou de ter que ficar mentindo que ele não estava alcoolizado, que ele não bebia, que ele não usava drogas, né? Ele se libertou dessa mentira. E aí, para ir para a reta final aqui mesmo, eu queria fazer 2 observações com vocês. A primeira é a de que por que a mentira é o contrário da liberdade? Porque para a gente manter uma mentira, a gente tem que gastar energia psíquica nela. A gente tem que ficar atento à nossa mentira. Então é por isso que sempre uma hora o gato mia, né? Uma hora o gato mia. Por quê?
Porque a pessoa que está mentindo, a pessoa que está mantendo uma mentira, ela está gastando uma energia psíquica enorme para manter aquele personagem, para manter aquela história, e isso é uma sensação de peso muito grande. Então, quando a pessoa sai desse estado e deixa essa mentira, ela sente literalmente o corpo aliviar. A mente se alivia, o corpo se alivia. Então, nessa história, o voo do Daisy Washington é interessantíssimo, né? Que quando o personagem deixa essa mentira, ele vai preso, mas ele se sente livre, né? Porque aí ele pode assumir que ele é alcoólatra, que ele precisa de tratamento, que ele precisa de acompanhamento. Ele nunca mais vai poder pilotar um avião, mas também ele vai redescobrir outras coisas na vida, né? E a liberdade, portanto, ela não combina com a mentira. A liberdade não combina com a mentira. Para a gente manter uma mentira, a gente tem que gastar energia, a gente tem que fazer força, né? Eu acompanhei um seriado no Netflix, né, há muito tempo atrás, que se chamava Lie to Me, né? Minta para mim. E nesse seriado, o ator principal, ele era um especialista em detectar mentiras pela expressão do rosto e do corpo das pessoas, né? Para quem é da minha geração, lembra de um livro chamado O Corpo Fala, né? O que é o corpo fala? É que muitas vezes a gente mantém uma determinada situação nossa, né? Mas o nosso corpo entrega que aquela situação não é onde o nosso coração está. Então, fazendo uma grande síntese, a liberdade é uma experiência da existência humana. A liberdade é algo que nós queremos vivenciar cotidianamente. Mas a liberdade, paradoxalmente, ela é um peso, porque ela implica em responsabilidade, né? Então, a liberdade estética é muito importante, a liberdade política é muito importante, a liberdade ética, a liberdade de expressão, mas ela implica responsabilidade. Agora, adentrando o campo psíquico para encerrar mesmo, viu, Manuel? Agora eu encerro mesmo de verdade. Eu vou falar uma frase para vocês que talvez vocês já tenham ouvido falar, né? O Manuel, eu tenho certeza que essa ele não conhece. A frase é assim: a verdade vos libertará. Essa frase é de uma sabedoria imensa, né? De fato, é a verdade que liberta, né? Essa verdade, ela tem várias implicações, éticas, políticas, estéticas, no meu relacionamento com o outro, né? E, no entanto, de fato, a gente percebe que quando somos livres em relação a nós mesmos, com as nossas próprias emoções, então nós, de fato, experimentamos uma sensação de verdade, de liberdade. Então, eu queria encerrar de novo frisando essa frase, né, de que a verdade vos libertará. Por quê? Porque o que a nossa sociedade mais precisa é de liberdade, é de verdade, no entanto, uma liberdade responsável, na qual nós cuidamos dos outros, nós cuidamos dos que têm necessidade, como as nações indígenas tão fragilizadas, os povos quilombola, os moradores de rua, né, que têm necessidade dos nossos cuidados. Então, nós temos que cuidar deles. E a nossa liberdade é a liberdade do cuidado, e não a liberdade da agressão, como nós temos visto no nosso momento político, algumas pessoas reivindicarem a liberdade de agredir, a liberdade de ofender, a liberdade de machucar. A nossa liberdade é a liberdade de cuidar, é a liberdade do respeito, é a liberdade do abraço, que quando for possível, aí a gente volta a se abraçar fisicamente. Muito obrigado.
Bom, eu estou aqui, né, sorrindo toda hora, vocês viram, com algumas provocações do Zé Benedito, e, sobretudo, ele sabe, né, da minha formação ligada à teologia, né, esteve presente na minha banca de doutorado recentemente, onde a gente envolveu alguns desses temas também, né, de relações, de ética e tudo mais. A princípio, então, está aberta as perguntas, quem quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, use o chat, por favor, formule para que a gente possa repassar. Nós usamos uma plataforma, vocês nos ouvem, assistem, participam através do YouTube. Então, para que a gente possa saber os questionamentos de vocês, é preciso que vocês registrem. Tá? Então, tenham a liberdade. Enquanto vocês vão pensando em futuras perguntas, eu faço algumas provocações. Eu fiquei aqui, assim, encantado com suas colocações, né? Teria como fazer talvez um questionamento em cada tópico desse que você trabalhou, mas eu não sei nem se é pertinente o que eu vou falar, que você tem a liberdade, né, já que o tema é esse, de responder, só comentar ou tocar a bola para frente. Mas no dia da dissertação, no dia não, né, na minha tese de doutorado, a pesquisa que foi feita, me provocou um susto, porque eu fiz uma pesquisa em 4 escolas de ensino médio públicas, tentando identificar a causa de aviltamento, né? É justamente o contrário da liberdade, Uhum. onde o ser é negado, o direito de ser é negado. E em vários tópicos lá disponíveis do que poderia ser causa de aviltamento, eu tomei um susto. Eu pensei que fosse aparecer questões de etnia, de religião, como a primeira das causas. Essas aparecem forte, mas para o meu espanto, eu vou dizer assim, né, o tópico que mais incomoda e que mais avilta estudantes de ensino médio tem a ver com a estética. Né? E a gente tive a felicidade, a gente não explorou tudo isso no texto, mas de ver o lado oposto, né? Numa das escolas tinha um projeto onde se valorizava, as pessoas faziam um dia de maquiagem, tipo um dia de empoderamento, e a gente via um sentido de realização tão grande nas pessoas, que era o oposto daquilo que elas registraram, e era a negação do seu próprio ser. Uhum. E deu a entender da necessidade de se abordar um pouco mais isso no próprio transcorrer do ensino fundamental e médio, né? Porque o que mais levava estudantes do ensino médio de 4 instituições a se sentirem negadas no seu eu eram questões estéticas. Mas se Uhum. você quiser fazer um comentário, te agradeceria. Eu um pouco é, é um pouco difícil, né, a gente comentar isso, porque eu sou radicalmente a favor da liberdade, sim, estética, dos adolescentes, dos jovens, né, de se identificar com o mundo, de ser no mundo, né. Até se você me permite, Manuel, fugindo um pouco da sua questão, mas entrando nisso, outro dia conversando com na verdade, uma ex-aluna, ela falou que ela gostaria que as crianças obedecessem mais, né, os pais. Aí eu falei, mas obediência, ai, credo, que horror. Obediência é uma coisa muito chata de ser dita, né? Ninguém quer obediência. Ela falou, como não quer obediência? Eu falei, a gente quer educação. Qual é a diferença de obediência e educação, então? A diferença é que obedecer, a pessoa cumpre a ordem, mas foi com argumento de autoridade, foi com medo, coação, não foi por meio de um respeito mútuo e de uma aproximação, né? Então, de novo, eu me sinto aqui ensinando o Padre Nosso para o Vigário falar de educação para o Manuel, falar de uma educação amorosa, uma educação fraterna com o Manuel. Mas é isso, então, pelo que eu me lembro, né, do ensino médio, assim, quando eu fui professor, hoje o pouco contato que eu tenho com os alunos, é que eles gostam tanto de expressar, né, os símbolos dos grupos que eles participam,
grupos musicais, né? Gostos estéticos, e é um modo de ser no mundo. Tolher isso é inibir o modo da pessoa ser no mundo. Então, eu acho que a sua pesquisa, bom, acompanhei, né, toda a sua pesquisa, ela é genial, e imagino o reflexo que ela está dando hoje no seu contato, né, com o pessoal da faculdade, né, porque hoje os alunos da graduação também precisam dessa liberdade, né, estética para ser no mundo. Então é isso, Manuel. Acho que que eu pude responder isso, né? Você. Tranquilo. Aqui tem alguns comentários, eu vou ler comentários e depois uma pergunta do professor Rogério. A Ruth Salles diz assim: adorei a palestra. É um aprendizado incrível. E as frases de poema que o José falou. A Juliana diz: que lindo tudo isso. Obrigado. E o professor Rogério diz, pergunta: como interpretaria hoje a afirmação de Sartre em que somos condenados a ser livres em tempos de proliferação de fake news, pós-verdade e, principalmente, como o avanço da inteligência artificial? De novo, como interpretaria hoje essa afirmação de Sartre em que somos Professor condenados a ser livres? Rogério, que pergunta maravilhosa, né? Na verdade, eu gostaria muito de ouvir o senhor falar sobre isso para mim, né? Eu fiquei muito curioso de saber como é que o senhor interpreta esses fenômenos para mim, porque foi realmente muito bom. Quando a gente fala de liberdade, a gente sempre passa pelo Sartre, né? E eu concordo com ele, pessoas adultas, pessoas responsáveis, né, que têm condições de ser responsáveis pelos seus atos, estão condenadas a ser livres. Então a gente tem que assumir a responsabilidade da nossa liberdade. Eu diria, Rogério, que é o que eu venho trabalhando agora, que justamente provocado por essas questões das fake news, né, esse tempo da tal pós-verdade, né, que é essa diferenciação entre duas tendências. Uma é a liberdade fraterna, a liberdade do acolhimento, a liberdade que trata com respeito o outro. E o outro lado são as pessoas que querem fazer uso da liberdade para a violência, né? A liberdade, como eu falei, para ofender, para machucar, para prender. Então, nós entramos aqui no paradoxo da intolerância, que é o mesmo paradoxo da liberdade. Eu posso deixar completamente livre alguém que quer tolher a liberdade dos outros? Porque é o caso da democracia, né? Será que essas pessoas que querem o fim da democracia, elas têm o direito de reivindicar o fim da democracia? Né? Não é um direito reivindicar o fim da democracia, porque você está querendo tirar o direito do outro decidir sobre si mesmo. Então, Rogério, sua pergunta, nossa, fantástica. Eu acho que a gente poderia tratar, especialmente a questão dos fake news, nesse ponto de vista. A sua liberdade é para quê? É para tolher a liberdade do outro, do modo do outro ser no mundo, né? Então, isso não é liberdade. Essa liberdade, ela esbarra na alteridade, no direito do outro existir, né? Então, eu acho que esse é o critério. Né? E aí alguém pode dizer para a gente, mas então a gente vai ter que colocar um limite na liberdade. Isso não seria uma contradição? Aí eu diria que não, porque se alguém usa a liberdade para tolher a liberdade do outro, a liberdade de ser no mundo do outro, esse é um ato violento. E a sociedade não pode tolerar a violência, né? Nenhuma forma. A sociedade tolera a violência. Então, usar a liberdade para ser violento não é admissível, porque é tolher a liberdade do outro. Usar a liberdade para proteger o outro, usar a liberdade para valorizar o outro, aí sim, porque eu estou valorizando a liberdade alheia. Então a gente tem que ter coragem de enfrentar essas fake news e dizer, elas são crime, elas não são liberdade de expressão. Você pode publicar uma fake news, mas você tem que ser responsável por isso. Você tem que pagar a pena que a sociedade determinar. Então, Rogério, eu não sei se eu te respondi,
Mas eu agradeço demais pela pergunta e como eu falei, nossa, eu acho que vai ser muito importante a gente continuar discutindo sobre essa questão desse paradoxo da liberdade e de enfrentar essas pessoas que querem ter a liberdade de acabar com a liberdade do outro, né? Isso não pode. Nós temos que ser radicalmente defensores da liberdade dos outros. Bom, aqui tem alguns comentários de novo, né? A Lucivane diz demais, gente. O Edivaldo, ele bate palmas e depois diz ótimas reflexões, né? E vários elogios. Não foi registrado no chat, mas aqui em casa hoje estamos eu e minha esposa, né? Eu estou na sala, ela está como estudante de pedagogia, fazendo um novo curso de graduação, te ouvindo e mais das vezes ele estava balançando a cabeça, concordando com as suas falas, especialmente quando você toca naqueles espaços em que, dependendo do uso da fala, o pretenso direito de expressão se torna ofensivo e machuca, né? Ela já fez vários relatos de coisas que já viveu, de brincadeiras de mau gosto, essa coisa toda, né? Você sabe, ela é afrodescendente e já sofreu muitas ironias aí, né? E, a partir da sua fala, ela escreve assim, e pediu que repassasse. Que maravilha que as pessoas negras estão se libertando dessa estética de alienante, né, de alienação, desse padrão que se estabelece. Ela reconhece que tem muito a ser feito, mas ela diz que bom quando as pessoas começam a mudar isso. E também, quando você menciona a questão dos indígenas, aí já sou eu estive com um rapaz, eu não lembro o nome, foi na época da Católica ainda, então tem muito tempo, que o trabalho dele era de acompanhar os indígenas, mas daquele pessoal que não tem contato com os brancos, né? São aqueles que vivem, os índios isolados. E quando você menciona esse marco temporal, ele é muito Marco complicado. temporal, É muito temporal, complicado, porque, por exemplo, como é que você faz isso com os indígenas, que estão com os povos isolados, que estão não só no Brasil, mas nos países vizinhos, na floresta, sendo que eles não ficam exatamente num território fixo, né? Eles têm um território amplo onde eles transitam por eles. Como é que vai se saber onde eles estavam, por exemplo, em 1988? Né? E é interessante porque esses índios isolados, quando ele foi falar com a gente estava preocupado porque uma etnia inteira estava sumindo de forma irreversível. Tinha um índio, então não tinha nenhuma índia para dizer que poderiam ter mais filhos, né? Que tão, como é que chama? Esse índio tão acabunhado que ele vivia dentro de um buraco, não saía de lá. E ele dizia, o grupo dele cuidava, mas assim que esse índio falecesse, a etnia dele inteira iria sumir. E a tribo, a última tribo, veio de convivência com madeireiros, garimpeiros, né, que aí contraem uma série de doenças, como eles estão isolados, eles não têm imunidade e falecem, né? Só confirmando o que você falou. E tem uma pergunta, eu não sei se a pronúncia correta é Hayton, se não for, me desculpe, tá? Ele diz assim, professor, como você vê o avanço da militarização das escolas no contexto atual, em que temos um constante ataque das individualidades, principalmente em relação aos adolescentes, como o Manuel disse. Necessitam tanto expressar os símbolos de seus grupos. E eu acho, Hayton, né, que você tem toda a razão, é extremamente preocupante essa militarização, né? Essa ideia, como eu falei, da obediência, né? De que essa mentalidade militar é a mentalidade da obediência, não serve para o mundo civil. O mundo civil não é o da obediência, é da educação. Então, a mentalidade militar, ela não, que serve para a guerra mesmo, né?
para o mundo civil ela não serve. Por isso que quando os militares administram as instituições públicas civis, é um desastre, né? Porque eles querem uma obediência cega, hierárquica, e não é assim que os adolescentes funcionam, não é assim que uma escola funciona, né? Acho que o Paulo Freire é a melhor tradução dessas escolas para a gente. Então, eu vejo com extrema preocupação. Além disso, se vocês me permitem, esse próprio projeto de militarização das escolas é um projeto de parasitismo. O projeto são educação militar entrar nas escolas públicas que já existem, né? Que já existem, que já estão aí. Então, é um projeto parasitista, né? São parasitas que estão tentando entrar na escola pública e tirar a liberdade que está sendo construída ali, né? Então, a gente que trabalhou, eu trabalhei com adolescentes, hoje eu não trabalho mais com adolescentes, mas é claro, são adolescentes, é claro que eles o tempo todo ultrapassam limites, mas é pela educação que a gente constrói as relações, né? E não pela obediência cega e pela ameaça de castigo, né? Então, obrigado pela sua questão, Raiton. Eu achei muito interessante e eu diria, pessoal, que a tarefa que nós temos, uma tarefa não dos filósofos nem das filósofas, mas uma tarefa filosófica que nós temos hoje é explicar por que as fake news não são liberdade. Por que a militarização das escolas não é liberdade, né? Então, por que pedir ditadura militar, pedir, né, uma intervenção militar não é liberdade? Então, explicar isso para os adolescentes, explicar isso para o público em geral, é uma tarefa filosófica que nós que defendemos a liberdade temos. Como é que a gente vai argumentar em favor da liberdade contra essa liberdade violenta? Na verdade, simplesmente violência. É a luta da liberdade contra a violência, né? Então, nossa tarefa filosófica vai ser reconstruir as relações sociais pela liberdade e não pela violência. Posso fazer uma pergunta, Manuel? É para Ana Lúcia. O que é o Achandes, o Achandes, o Achandes, Ana Lúcia? É o quê? Está escrito aqui o Axande, o Axande, o Axande. Eu conheço o Achandes como uma nação original da Nova Zelândia, o Achandes. Será que é isso? Bom, mas aí a Ana Lúcia providencia a resposta para a gente. E esse bom humor é uma das características do Zé Benedito, tá? Então, não estranhe quando ele brinca comigo durante a fala, como agora ele aborda. Eu também via os nomes, mas não entendi a mensagem, então nem comentei. Mas ele valoriza também o que foi feito. Né? Uma coisa, Manuel, que eu tenho feito também com os alunos, eu tenho feito o seguinte exercício com eles. As minhas aulas sempre provocam, né, discussões, conversa, né, é provocação mesmo, né? Eu chamo a voz. E aí, se eu chamo a voz, eu não posso ficar depois podando, né? Então, eu estou me vigiando com os meus alunos, não tem nenhum aqui para testemunha, para não me deixar mentir sozinho, que eu faço o seguinte, eu falo para eles, me vigia, se eu começar a falar muito não para vocês, se quando eu for conversar com vocês, eu estiver, na verdade, contra-argumentando, meio que podando o seu raciocínio, vocês me avisem. Porque se eu chamei a voz de vocês, eu tenho que ouvir. E aí, se eu tenho que ouvir, eu não posso ficar podando depois. Então, vocês fiquem atentos para que eu não seja alguém que parece muito legal, que dá liberdade de falar, mas depois fica cortando. Então, essa é uma ideia que eu tenho, inclusive do não falar também. Se o pessoal não quiser fazer pergunta, não tem problema nenhum, né? Eu acho que isso não é para mim um problema algum, de forma alguma. Não precisam se preocupar com isso. Liberdade total, gente. Eu estou falando, liberdade total, né? Uma questão, eu vou relatar brevemente algo que eu vivi e para você assim, fazer uma espécie de contraponto com essa experiência de dar os trabalhos de forma tão livre para os alunos. Quando morava em BH, eu não posso dizer coisas demais por questões éticas, né? Mas eu fui trabalhar numa escola
onde você fazia, a partir de certa idade, em vez de 1 ano, em 6 meses, você fazia lá determinada série. E era uma escola que ia até a 8ª série. E hoje seria o 9º ano. Né? E numa dessas escolas, na época eu trabalhava com história, o aluno me entrega uma prova em branco, literalmente em branco. E quando eu falei, pelo menos o teu nome, né? Eu não vou repetir o nome dele, mas ele pôs o primeiro nome e escreveu só. E não fez nada, e não fazia nada. E naquela época eu dei um trabalho para a 8ª série, eu acho que era meio maluco, né? No bom sentido. Meninos de 8ª série, que tinha a semana toda trabalhando, muitos deles, né, tinham trabalhos, né, muitas pessoas que trabalhavam em casas de família ou comércio, e não deu trabalho para eles pesquisarem questões urbanas e apresentar do jeito que quisesse. E, como foi dividir os grupos, ninguém queria esse rapaz. Eu tive que forçar o ingresso dele num dos grupos, entre aspas, democraticamente. De repente, eles me trazem, a líder do grupo vem, né, a coordenadora do grupo vem reclamar, e eu falei, olha, ele tem que ter algum lugar, então, né, não tem como, eu vou tirar daqui, vou colocar em outra reclamação mesmo. E o pessoal achava, ele no nosso grupo não vai contribuir e não vai render. De repente, eles me falam que iriam para um parque que tem lá perto da rodoviária, uma área pública, fazer uma entrevista num domingo. Eu pensei, olha, se nem dentro de sala faz, é pouco provável que ele vá fazer o trabalho lá. E depois a coordenadora do grupo vai me matar, né? Porque eu forcei. Eu até hoje lamento, e vou testemunhar isso, acho que falei isso lá na banca e vou falar aqui. Eu lamento não ter gravado, que foi o melhor trabalho que eu vi até hoje, incluindo trabalhos de graduação. Talvez só de pós que não. Eles criaram um roteiro de entrevista que não é daquela mesmice, investigando quem veio de fora, né, de outro, não só de Minas, mas que veio de fora para BH, como tiveram sucesso, e aqueles que, se tivessem a oportunidade, regressariam ou se arrependeram de vir. Fantástico o trabalho. Com perguntas objetivas, curtas, boa filmagem. E, na época, eu não tinha essa mentalidade de hoje, eu não gravei e não pedi cópia, porque eles já tinham gravado em VHS para passar, era só pedir cópia. E, quando termina o trabalho, a menina que veio reclamar me procura e diz, professor, roteiro, equipamento, a produção inteira foi do fulano. A hora foi dar liberdade para ele fazer o que ele queria e gostava, ele fez um trabalho genial. E, durante a minha pesquisa, nessas escolas de agora, eu pude comprovar isso e mais de uma vez. Né? E quando você fala que dá esse trabalho, eu queria saber se algum já te surpreendeu. Depois temos mais perguntas aqui. Nessas perguntas suas de liberdade, se algum já... É impressionante, né, a experiência da liberdade, né? Como ela permite que a gente veja o outro como ele quer ser visto no mundo, como ele se sente no mundo, né? Eu acho que eu não tenho nenhuma experiência tão rica como a sua, assim, né? De dar essa liberdade, de ver os resultados, talvez até mesmo pelo meu jeito, né? Um pouco mais duro, mas eu acho que esse relato eu lembro dele, do seu doutorado, eu lembro do seu relato, das nossas conversas, e o fulano só, né, ele estava de fato se sentindo sozinho, né, não se sentindo integrado. Mas mesmo nessa solidão, ele era uma pessoa que estava ativa, ele só precisava mesmo de que a sociedade não pusesse, vamos dizer assim, determinados paradigmas do que é ser uma pessoa normal, né? Do que é ser uma pessoa normal, né? A gente lembra lá desde o Foucault dizendo o que é ser normal, né? Então, não tem um padrão de normalidade. E aí você dando essa liberdade, se descobre, né, essas existências que iam ser massacradas, né, na nossa sociedade. Então, eu diria, pessoal, que não é por estar na presença do Manuel aqui,
mas eu aprendi muito com ele sobre essa liberdade e o relacionamento com o outro, né? Então, tudo que eu li, que ele escreveu, me ensinou muito sobre isso. Então, hoje, se eu faço essas experiências com o aluno, Manuel, é pelos esses diálogos que nós tivemos ao longo desses anos todos, né? Desde o texto lá do mestrado, você falando da alteridade, do respeito ao outro, né? E eu falei, bom, deixa eu colocar isso aí em prática para ver o que que dá. Aí deu isso aqui, né? Deu desse jeito assim, que tá. Pô, conta a honra de ouvir esse testemunho, né, esse relato seu. Agora eu fiquei até sem graça. Mas é aquilo que você viu, o acompanhamento, né? O Aham. Alexandre diz assim: professor, o senhor tem alguma opinião sobre a regulação das mídias? Vimos aí o Bolsonaro editando uma medida provisória em nome da liberdade de expressão para controlar as redes sociais. Existe uma forma ideal de regular essa comunicação? Então, bem observado, Alexandre. Nós, como eu falei, essa é uma questão que a gente tem que tratar filosoficamente, não é privilégio de filósofos e filósofas tratar dessa questão, né? Temos que tratá-la filosoficamente. Por quê? Como é que a gente vai lidar com isso, né? Eu acho que algumas coisas a gente pode definir, como já está definido. Então, por exemplo, propaganda de nazismo, propaganda de fascismo é crime, né? Então, é crime defender essas ideologias. Por quê? Porque são ideologias violentas, são ideologias que querem silenciar os outros e que literalmente provocaram holocaustos, né? Então, nós temos que discutir esses pontos nevrálgicos. Em determinado momento aqui, eu falei que havia uma liberdade fraterna e uma liberdade violenta. Eu acho que não existe liberdade violenta. A violência é o contrário da liberdade. Então, as pessoas que vão ocupar o espaço público para veicular discursos de violência não estão contribuindo com a sociedade. Pois bem, mas em relação à mídia, como a gente faz? Eu acho que a mídia tem que ter liberdade de se autorregular, os próprios aparelhos de mídia discutirem seus limites, assim como foram discutidos os de propaganda há algum tempo atrás. E talvez a questão mais interessante seja discutir também o papel do judiciário nisso. Vamos lembrar de um episódio, Alexandre. Lembra das delações premiadas? As delações premiadas foram lançadas na mídia desde 2016 para cá intensamente, né? Com o objetivo de influenciar as eleições. Veja o caso do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro, que usaram a delação premiada para pressionar pessoas. Essas pessoas fizeram a delação, eles levaram para a mídia essa delação e a mídia divulgou a delação premiada como se fossem casos julgados. Hoje, nós estamos vendo que a maior parte das delações premiadas eram falsas, mas foram veiculadas intensamente, né, pela mídia. Então, o problema não foi aí a regulação da mídia, foi a regulação, seria a regulação de em que medida a gente pode divulgar uma delação premiada, porque uma delação premiada não foi confirmada ainda. Mas o Sérgio Moro, treinado nos Estados Unidos, né, e o Deltan Dallagnol usaram de comum acordo com a mídia esse instrumento para sabotar as eleições de 2018 no Brasil. Eu estou usando o termo sabotar mesmo, né? Porque foi o que eles fizeram. Eles sabotaram as eleições de 2018. Então, eu acho que para regular a mídia é interessante que os donos de veículos de comunicação, porque são empresas privadas, os responsáveis pelos veículos de comunicação públicos têm que sentar e conversar sobre limites, né? Não pode vir uma ordem de cima para baixo. Recentemente, num doutorado lá na educação, um rapaz falou que a lei de educação de 1971 foi democrática, porque havia especialistas discutindo a lei. Eu falei, mas isso não é democracia, isso é tecnocracia. Democracia seria consultar as bases, consultar os professores. Então, a sociedade organizada tem que sentar, conversar para discutir a regulação da mídia.
Quando o Lula propõe regular a mídia, eu espero que ele não esteja propondo uma lei imposta de cima para baixo. Eu não acredito que é isso, mas eu acho que a gente tem que sentar em sociedade e conversar, porque a mídia foi conivente com o golpe de 2016 e conivente com as eleições de 2018. Então a gente tem que discutir isso sim, né? A mídia tomar partido nas eleições, dessa maneira como ela tomou, de cara lavada mesmo, né? Então a gente tem que sentar e conversar sim. Não pode ser uma censura de cima para baixo, porque aí é o que o atual, eu nem sei que nome dá, né? Quer fazer, tudo ele quer fazer de cima para baixo com a caneta. E o PT já mostrou, né, o Lula já mostrou que não é assim que ele governa. Mas então você tem razão, a gente tem que discutir sim a autorregulação da mídia e também a participação da sociedade nesse debate, né, para que a mídia ela seja de fato um veículo de utilidade pública e não um veículo a serviço de um partido político ou de um grupo específico. Obrigado de novo. Eu acho que sempre que você tem feito a resposta, alguém interage, isso é muito positivo, né? O Alexandre disse que está correto, que foi sabotagem e tudo mais. Alguém mais gostaria de alguma pergunta? Senão eu tenho uma última colocação e depois, se não tem mais nenhuma pergunta, a gente pode estar encerrando. O Alexandre disse perfeito, professor, obrigado. Não sei se você, durante a sua fala, chegou a ver o professor Rogério, quando você mencionava lá o Fujão, né? Ele diz, o Zé Trovão é um lunático. E você, quando provoca, falando da liberdade religiosa, né? E foi citando lá uma série de coisas, e dentro dos exercícios, eu fui puxando a memória que a base dos exercícios inacianos é levar o que faz o exercício a descobrir a vontade de Deus, ou o projeto de Deus para ele, ou para ela, para que possa amar esse projeto e cumprir. E aí fica parecendo um paradoxo, né? Sei lá, pode dar outro nome. E que confirma também a fala de Agostinho, né? Agostinho acha que a gente vai ser livre quando realmente conhecer e adotar perfeitamente a vontade de Deus. E dá a ideia. E se a minha for o contrário? Então, mude a sua, mas ele acha que a liberdade vem justamente dessa adesão consciente, que parece um paradoxo. E tinha feito um comentário também a respeito de Sartre, né, que é o oposto, né, mas que o Rogério já lembrou, e você já comentou, que é a questão da responsabilidade. Mas é interessante isso. A liberdade que vem daquilo que aparentemente leva a negar até o seu próprio ser. Se em algum momento o meu projeto for contrário ao projeto da divindade, nessa perspectiva, mesmo dos exercícios, mesmo dos agostinianos, seria então mudar o meu projeto. Viu, Manuel? Eu não me atrevi aqui a diferenciar a religião mística da religião popular, porque aí na sua presença eu não vou fazer isso, né? Aí eu sou aluno, aí eu não vou me atrever. Mas realmente, nos místicos, entregar-se ao sagrado é ser livre, é se tornar livre, né? Agora, só para fazer mais uma questãozinha, já que a gente está nessa liberdade de polêmicas, quer ver uma coisa que a nossa sociedade vai ter que discutir? A cobrança de dízimo ou doações em determinadas igrejas que têm usado a religião como motivo de exploração do povo, né? Então, eu não vou evitar aqui falar nome de uma instituição ou de outra, né, porque eu não tenho um estudo específico sobre isso. O que eu conheço da imprensa, de ouvir falar, né, desse meio, mas o fato é que algumas igrejas elas estão explorando a economia popular, explorando as pessoas no meio dos cultos, né, fazendo literalmente cobranças de indulgências ou físicas ou de recompensa, dentro da teologia da prosperidade, né? Pois bem, então, os líderes religiosos têm liberdade, mas isso claramente está afetando a sociedade, né?
Então, a sociedade vai ter que discutir essa liberdade. A sociedade vai ter que discutir o seguinte: é legítimo cobrar dízimo dos fiéis? É legítimo determinados discursos para cobrar dízimo dos fiéis? Cara, nós vamos ter que discutir isso. Nós vamos ter que sentar, da mesma forma que é polêmico discutir a imprensa, né? Nós vamos ter que discutir também a liberdade de determinados discursos que induzem as pessoas a doar dinheiro para as instituições religiosas. Porque a pessoa está numa situação de fragilidade emocional, né? Está ali na igreja, de abertura emocional, de fragilidade, e algumas pessoas exploram essa abertura e essa fragilidade para explorar, para pegar dinheiro. A gente vai ter que discutir isso. A gente vai ter que, então, colocar um limite nessa liberdade, né? E a sociedade pede isso, né? A sociedade pede isso. Assim como também regulamentar o volume desses dízimos que circulam nessas igrejas. Regulamentar a movimentação financeira delas, como já está sendo feito, né? Então, são vários temas de liberdade que normalmente a gente diria, tem liberdade plena, mas não é bem assim. Quer ver uma outra coisa interessante, que hoje não deu para discutir, mas é um assunto bacana, que é em relação ao machismo, né? Que antes a gente falava, em briga de marido e mulher, bom malandro não mete a colher. Hoje, mete sim, porque esse discurso, ele autorizava a violência dos homens contra as mulheres, né? Então, se dava uma liberdade para os maridos, para os pais espancarem os filhos, espancarem a esposa, e hoje em dia a gente corajosamente diz, não, isso não é liberdade, isso é violência. E é isso que a gente vai dizer em relação a fake news. Isso não é liberdade, isso é violência. Mentir intencionalmente para o povo é violência. Pedir ditadura militar é violência, não é liberdade. Fazer uma piada preconceituosa é violência, não é liberdade. Liberdade é fraterna, liberdade é de cuidado. Isso aí é violência. Então é assim que eu diferencio esse fenômeno que nós estamos vivenciando da verdadeira liberdade. Ok. Mais alguém, alguma pergunta? Professor Rogério, algum comentário final aí para o professor José Benedito? Professor Cleudo, não sei se está presente. Professor Bruno, José Benedito, ele pediu que justificasse que marcaram uma banca para ele nesse mesmo dia e horário. E normalmente é ele que fica, né, assessorando aqui, né, nessa plataforma. Aí ele articulou para que ela pudesse acontecer, mas não pôde estar presente. Eu não cheguei a conversar com o professor Cleudo, mas sei que o Rogério já interagiu aqui, né? Então, sei que está presente. Se não, eu gostaria de agradecê-lo mais uma vez. Novamente saio encantado. Entre aspas, acho que eu estou com o privilégio de ter um público aqui, né? Que a minha esposa está na minha frente, todo o computador vendo pelo YouTube. Então, pela reação dela, estou imaginando a reação das outras pessoas. Diz que o contrafato não há argumento, a gente viu muitas interações. Obrigado, valeu, perfeito, né? Então, apareceu duas pessoas que escreveram aquela palavrinha que você citou. Se foi acidente ou se foi alguma coisa de computador, né? Eu acho que depois vocês, mas acho que é lavar as mãos, né? Wash hands. Porque o Axandes é mesmo um povo aborígene da Austrália. Mas eu acho que é lavar as mãos. Mas tá bom, tá tudo certo, tá tudo jóia. Tá o Rogério está dizendo obrigado, professor, né? Até um próximo café filosófico presencial. Já está te chamando para ir lá para a universidade comer lá um pãozinho de queijo. Aí uma rosquinha aqui, tá? Falando. Eita! Então, vamos lá. Então, obrigado. Eu agradeço demais ao Cleverson, né? Porque ele está organizando um lançamento de livro. Ele vai ser feito de forma presencial na segunda-feira, lá em Araguari. Olha que E bacana. ele veio aqui hoje nos acudir nessa plataforma, porque você sabe que não é meu forte mexer com isso. Então, a gente lamenta esse transtorno, né? Para quem não ouviu, o professor José Benedito ia passar um vídeo, mas do jeito que a gente fez, foi possível, e ele iria projetar, além da fala, PowerPoint. Muitas vezes ele projeta imagens que são provocativas, mas nós não
assim, eu não solicitei isso antes e depois que monta a sala não tem mais gente de inserir. Uhum. Então, aí, talvez o erro maior foi meu por não ter solicitado, né, eu não ter pedido. Não precisa nem pedir, que eu sei que você usa, né? Então, eu tenho só... Manuel, eu posso contar uma historinha, um minutinho, que era de um dos vídeos? É, à vontade. Um minuto, pessoal. É assim, um dos vídeos que eu ia passar é de um rabino judeu, é bastante conhecido no YouTube esse vídeo, que é sobre as lagostas, né? Então ele diz que a lagosta era um bichinho mole, e aí ela cria uma casca dura para viver no mundo. Só que a lagosta ela tem uma peculiaridade, que ela sempre cresce, ela cresce sempre, a vida dela até toda. Então chega uma hora que a casca que ela criou fica menor que ela. Aí o que ela faz? Ela vai para um cantinho, se esconde, se livra daquela casca pequena, cria uma maior e volta para o mundo, né? E assim ela vai. Aí ele diz: se a lagosta vivesse na nossa sociedade, quando ela fosse trocar a primeira casca, a gente daria um Prozac para ela e diria: não, calma, você só está desesperada, fica nessa casca aí. Só que ela cresceu, aquela casca não cabe mais ela, né? A mesma coisa para a nossa psique. A gente cresce, a gente se desenvolve a vida inteira, a gente tem novos aprendizados, e às vezes a casca anterior não serve mais. Então, a sociedade às vezes tenta fazer com que a gente não aceite a casca anterior, e a gente tem que se livrar dela e continuar no nosso caminho de liberdade e de crescimento. Então, era esse um dos vídeos que eu ia passar, e eu acho bem bacana a mensagem, né? O nosso corpo, ele continua crescendo, né, Manuel? Especialmente para os lados. Mas a nossa mente cresce mais, só que a gente compra roupas que a gente cabe. Agora, a nossa mente, ela não para de crescer, a nossa psique não para de crescer. Então, às vezes, aquilo que a gente era antes não cabe mais. Então, a gente tem que ter liberdade de ser diferente no mundo, né? Então, de assumir outros papéis no mundo, outras casquinhas no mundo. Então, esse era um dos vídeos, uma das mensagens que eu queria deixar. Tranquilo, professor, muito obrigado. Então, obrigado ao Cleberson, né, por nos ajudar. Obrigado. Em meu nome, do professor Rogério, do professor Bruno, do professor Creude. Um abraço bem fraterno, professor Zé Benedito. E acho que em nome de todo mundo que esteve presente nos ouvindo, obrigado pelas provocações, pela colocação, pelo jeito de responder, de um jeito simples e profundo, né, que é peculiar a ti. E também, pessoalmente, eu fiquei honrado de saber que, de um jeito ou de outro, nesse longo percurso da nossa amizade, ficou alguma coisa, né? Então, é um estudo que a gente vem fazendo com dedicação e realmente vale a pena investir, e fico feliz de saber disso, né? De um jeito ou de outro ter levado à reflexão. E muito obrigado e até a próxima. Se quiser falar Tá alguma coisa bom. pessoal. Mais do que reflexão, me levou a uma prática, né? Eu falei, deixa eu ver se esse negócio aí de o outro, da alteridade, da face do outro funciona mesmo. Vamos ver se é assim mesmo. Vou colocar na prática. Então, mais do que uma reflexão, me levou a uma prática, né? Das relações com as pessoas, as relações com os alunos. É que de vez em quando eu acabo surtando, aí eu perco a prática, né? Então, faz parte. É isso. Pessoal, muito obrigado pela presença, pelas perguntas, pelas não perguntas, pelo wash hand aqui, e agradecer muito. Espero um dia poder também receber os professores, as professoras lá na UFO, nos nossos eventos. Será uma alegria. Posso falar em nome da equipe inteira. Turma, obrigado, boa noite, até mais. Tchau, gente. Um abraço.